Olá, tudo bem? Meu nome é Kathleen e eu estou gravando esse vídeo hoje para contar um pouquinho de como que foi o meu processo durante a entrevista, né, o agendamento do AIMA. E sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu vim com o visto de procura de trabalho para Portugal. Foi uma dica que eu recebi de uma recrutadora, então desde 2023 eu vinha prestando alguns processos seletivos para conseguir uma vaga em Portugal na área de TI, especificamente a área de análise de dados, e alguns processos que eu fiz com algumas consultorias foram me aperfeiçoando e eu recebi a dica de uma recrutadora de que seria interessante eu tirar esse visto de procura de trabalho porque alguns clientes sentiam mais confiança. Então eu fui, tirei meu visto de procura de trabalho, eu optei por entregar presencialmente a minha documentação lá na VFS Global em São Paulo. Então, eu fiz o agendamento no dia 5 de fevereiro desse ano, de 2024. Levei toda a documentação, a funcionária da VFS conferiu tudo comigo, estava tudo certo, e aí deu-se início ao processo. Quando foi no dia 1 de março, eu recebi, né, um SMS dizendo que já tinha recebido o resultado do pedido. Então, eu também fiz o pagamento para receber por SMS os avisos, então eu recebi os avisos de quando meu visto chegou no consulado, de quando ele retornou do consulado, quando ele chegou na VFS, e no dia 1 de março, então menos de um mês depois, eu recebi um SMS dizendo que esse resultado já estava pronto. Quando foi no dia 4 do 3, né, 4 de março, eu recebi um e-mail dizendo que eu já podia fazer a retirada do meu visto, eu também optei por retirar presencialmente, e eles passam, né, que é de segunda a sexta, das 9 às 11 horas da manhã. Então, no dia 11 de março, eu fui lá retirar e aí você só fica sabendo na hora, né, que o seu visto foi aprovado. Então, recebi lá que meu visto foi aprovado. No momento em que eu recebi esse visto, eu vi que ele só tinha uma entrada permitida em Portugal. Então, a partir do momento em que você vem para Portugal, você não pode sair mais, né? Você até pode viajar dentro do espaço, né, aqui da União Europeia, que não te exige passar pela imigração, mas isso é arriscado, então eu não quis fazer isso. Então, uma vez que eu entrei em Portugal, eu aqui fiquei até o dia do agendamento. E aí o meu visto ele veio com a data de início, dia 25 de abril, que era a data que eu tinha a minha passagem, né, agendada, e a vigência do visto ia até o dia 22 de agosto. E aí eu notei que ele já vinha com agendamento, porque no meu próprio passaporte, né, tem um link que eles colocam onde você pode consultar o agendamento, inclusive a Polícia Federal, né, e os agentes durante a imigração podem consultar, que você já tem esse agendamento. E aí o agendamento ele veio com a data de 25 de setembro, que é hoje dia 25 de setembro de 2024. E aí eu achei esquisito, né? Eu pensei, nossa, mas o meu visto vai vencer no dia 22 de agosto e meu agendamento é só dia 25. E aí eu entendi que às vezes isso acontece, isso é normal, por conta, né, de muitos processos que eles já têm em andamento, eles estão com alguns processos atrasados, pendentes ainda, né, no AIMA, né, o antigo CEF, que agora se chama AIMA. Então isso era normal. E aí esse agendamento estava para hoje, dia 25 de setembro, às 9h30 da manhã. Eu vi vários vídeos aqui no YouTube, esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi estar gravando esse vídeo para contar um pouco da minha experiência, porque o vídeo das outras pessoas me ajudou muito. Então eu vi vários vídeos falando que não adiantava chegar muito antes desse horário, porque esse horário, na verdade, não seria necessariamente o horário em que você seria atendido. Esse horário seria o horário que você entraria, né, eles chamariam, e aí pediriam, né, o seu passaporte para conferir se o seu nome de fato está lá na lista dos agendamentos, e eles te entregariam a senha para aí sim você esperar ser atendido e entregar toda a documentação. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei 9h25, mais ou menos, em frente ao AIMA, aqui em Lisboa, que foi para onde, né, eles agendaram a minha data. Então, eu cheguei 9h25, dito e feito. 9h30 eles chamaram, eu entrei, apresentei meu passaporte num balcão, eles me deram a minha senha, e aí a senha, no momento em que eu cheguei, ela era A0013 e me entregaram a senha A0018. Então eu vi muitos vídeos de muitas pessoas dizendo que demoraram, né, mais de 3 horas no AIMA para ser atendidas, mas no meu caso isso não aconteceu. Eu cheguei e era somente 5 senhas, né, que eu precisaria esperar, então eu fui atendida e o agendamento estava às 9h30, cheguei às 9h30, e até eu ser atendida, entregar toda a documentação, tirar foto, coletar biometria e realizar a minha assinatura, isso deu 10 horas. Então, eu terminei tudo em meia hora, né? Espera, mais entrega de documentação, mais coleta
de biometria, foto e assinatura, meia hora tempo total. Essa foi a minha experiência. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a documentação que eu entreguei, né, que foi solicitada ali no momento. Então, para quem tem o visto de procura de trabalho, né, existe o site do AIMA, que tem a informação oficial, que eu vou deixar aqui no comentário, né? Tem um link, pode ser que esse link seja atualizado ou não. Então, hoje, que é o momento em que eu estou fazendo essa gravação, né, nesse site que está escrito assim no título, autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, com visto para procura de trabalho, artigo 88, número 7. Nesse site da AIMA tem lá, né, a descrição das documentações. Então, tem lá que são 2 fotografias iguais, se for na loja AIMA em Odivelas ou em Aveiro. Não foi o meu caso, foi em Lisboa, então eu não levei as fotografias. Eu tinha comigo, caso eles pedissem, mas eu não tirei uma foto recente. Eu tinha uma 3x4 que estava ali comigo, mas eu já sabia que não ia ser solicitado e eu sabia de outros vídeos de outras pessoas que também não estavam sendo solicitado, porque eles têm a cabine para tirar essa foto, e são várias cabines que tem lá dentro. São mais de 20 balcões de atendimento com funcionários do AIA coletando a documentação das pessoas, e tem algumas cabines entre esses balcões onde você consegue fazer a coleta dessas coisas que eu comentei. Então, você consegue tirar foto, né, lá na hora, e aí eles pedem, então, o seu passaporte válido, né, então, o passaporte, que é o seu documento de identificação, o visto de procura de trabalho válido, né? Então, o visto de procura de trabalho ele vem colado no passaporte, e aí você apresenta, né? Ele vai olhar e vai conferir tudo isso lá na hora. E como eu comentei, né? Meu agendamento foi para mais de um mês depois da data de expiração do meu visto, mas estava tudo bem, porque foram eles que agendaram. Então, foi isso mesmo, tudo normal. Depois está escrito assim no site: declaração sob compromisso de honra da entidade patronal atestando vínculo laboral. O que é isso? Eles têm essa declaração, esse modelo no site para ser preenchida, mas na hora que eu cheguei lá, o que foi pedido para mim? E aí eu já tinha visto outros vídeos falando sobre isso. Então, a primeira coisa que ele me pediu foi o contrato de trabalho, então eu entreguei o contrato de trabalho para ele. Eu estava com um pouco de receio, porque esse contrato ele não foi assinado por todas as pessoas presencialmente na hora. Ele foi assinado, né, por ferramentas de assinatura de PDF, então o Adobe, né? E aí essa assinatura, né, ela estava aparecendo, né, escaneada, porque eu assinei, escaneei e enviei. Aí a empresa onde eu trabalho assinou, escaneou e me mandou de volta. Então eu fiquei com um pouco de receio de eles pedirem que fosse algo assim, né, a caneta mesmo assinada, então isso não foi um problema. Então, eu apresentei o contrato de trabalho. Aí sim, eu apresentei essa declaração, que é essa que eles pedem no site. A declaração que eu apresentei, ela tem um padrão da empresa onde eu trabalho, que ela fez. Então, o texto é muito parecido com o que está escrito ali no site. Né? Então, está escrito aqui: declara para os devidos fins que Kathleen, e aí tem todas as informações que eles pedem ali, falando sobre qual é a minha função, quanto que eu recebo, o meu NIF, meu NIS, todas essas informações. Então, essa declaração eu pedi atualizada, né? O meu contrato de trabalho, ele teve data de início em junho, né, desse ano. Então, eu assinei esse contrato ali no finalzinho de maio, começo de junho, e essa declaração eu pedi ela agora em setembro. Então, ela foi enviada para mim com a data de 23 de setembro. E aí, eu tinha essa documentação recente atestando o vínculo laboral. E aí, ele falou assim, e os recibos de ordenado também, se você tiver. Né? Ele falou isso e eu já sabia que era bom levar, embora não esteja na descrição do site. Então, eu tinha 3 recibos de vencimento, né? Referente a junho, a julho e agosto. Né? Hoje é 25 de setembro, então ainda não saiu o de setembro, mas eu levei os 3 para ele. Aí depois disso, o que ele me pediu? Né? O comprovante de residência, atestado de morada. No site, eles também colocam uma declaração sobre compromisso de honra de morada de residência, referindo em que termos se encontra residir na habitação indicada. Né? Se você é proprietário, arrendatário, subarrendatário, enfim. Eu já sabia também que um documento oficial e que eles aceitam para comprovação de morada é o atestado de morada da junta de freguesia, de onde você reside. Então, eu moro aqui em Benfica, eu fui até a junta. Eu levei aquela documentação do Portal das Finanças, que tem o seu domicílio fiscal,
Então, essa é uma documentação oficial, né, que a Junta de Freguesia daqui de Benfica aceita para fazer esse atestado. Então, eles aceitaram e fizeram. Eu não precisei de testemunha portuguesa, né? Não precisei que portugueses assinassem para mim nem nada. Então, apresentei para eles o atestado da junta. E foi aceito. Aí, depois, as outras documentações que eles pedem para a gente fazer a apresentação. Então, o comprovativo de inscrição na administração fiscal e o comprovativo de inscrição na segurança social, ou seja, o NIF e o seu NIS. Como eu tinha, né, já a minha certidão de domicílio fiscal, né, eu usei ela para poder comprovar o meu NIF. Além disso, eu também imprimi a certidão de não dívida do site do NIF, caso eles pedissem, mas eles não pediram. E aí, essa certidão que fala, né, o seu domicílio fiscal serviu para comprovação do número do NIF. Eu não precisei mostrar aquele papel que eles dão no dia que você faz a sua inscrição do NIF. Essa é uma dúvida que eu tinha, porque esse papel eu fiz em 2018, porque eu fiz um semestre de intercâmbio com uma bolsa do Santander na Universidade do Porto. Então, meu endereço era do Porto ainda naquela época. Então, eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou ter que apresentar esse de inscrição, que tem um endereço totalmente diferente do que é atual? Então, não precisei. Pude atestar a certidão de domicílio fiscal do site das finanças. E aí, ela até tem um código de verificação que ele consegue ver a autenticidade disso no site, caso ele queira. Então, isso foi o suficiente. E para o NIS, eu também não precisei apresentar o documento do momento da inscrição, que é aquele que você faz o levantamento na Segurança Social. Por quê? Porque esse documento, ele também estava com o meu primeiro endereço logo que eu cheguei aqui em Lisboa. Como eu me mudei, então o que eu fiz? Eu imprimi também, né, a certidão que comprova a situação regularizada, né, na Segurança Social. E aí, nessa declaração, ela tem o seu número, né, tanto o NIF quanto o seu NIS, inclusive. E aí, ela também tem um prazo de validade aí de 4 meses e também pode ser verificada a autenticidade. Então, esse documento foi suficiente para a comprovação do meu NIS. Então, só para recapitular aqui com vocês, o que eu apresentei? Contrato de trabalho, declaração atualizada da empresa atestando vínculo laboral, os últimos recibos de vencimento com o ordenado que foi pago, o passaporte com o visto de procura de trabalho, obviamente, o documento do Portal das Finanças, que tem meu domicílio fiscal e, consequentemente, também tem o meu número do NIF e pode ser verificada a autenticidade, o comprovativo de situação regularizada com a Segurança Social, que também tem o meu NIS e o meu endereço atual, e o atestado da Junta de Freguesia como comprovativo formal do endereço de onde eu resido. E aí, né, eu fiz o pagamento da taxa, que foi de R$ 56,80. Eu fiquei um pouco confusa em relação a esse valor, porque nesse link que eu comentei com vocês, que tem as documentações, tem aqui taxas, e aí ele tem uma tabela, né? Tabela de taxas e demais encargos a cobrar pelos procedimentos administrativos. E aí tem muitos processos, então eu fiquei na dúvida. Eu até procurei pelo artigo da lei, né, 88 e tal, para ver se eu encontrava especificamente essa informação, mas eu já tinha visto vídeos aqui no YouTube falando que era 56 e pouquinho, quase 60 euros. Eu liguei no AIMA, eles me atenderam, demorou uns 12 minutos para eles me atenderem, né? Eu coloquei lá na opção de pedir informações. Demorou uns 12 minutos e eu confirmei essa informação por telefone. Ela me disse que não seria mais do que 56,80, então eu também já sabia. O pagamento eu fiz na hora com o multibanco, né? Então com cartão. Você pode pagar em dinheiro, mas em geral você tem que ter o dinheiro já certinho. Eles dão preferência para que você pague com cartão, por conta dessa questão de troco, que eles não vão ter, provavelmente, troco para te devolver. Então, eu fiz o pagamento com cartão e aí eles geram, assim, esse recibo, né, pra gente. E o mais importante de tudo, que é o recibo comprovativo do pedido, né? Então, aqui tem... Né, você sai com esse papel, que é o recibo comprovativo do pedido de concessão de residência. Então, tem todas as informações aqui. A sua identificação, nacionalidade, nome, data de nascimento, seu endereço, o número do processo, esse NIPC, a data e a assinatura do funcionário que te atendeu. Então, assim, seguindo certinho o que está ali no site,
você vai conseguir fazer o seu processo tranquilamente. Eu levei também o meu número de utente, porque eu vi alguns vídeos falando que foi pedido. Mas no momento em que ele falou, né, você tem já número de utente? Eu falei para ele, eu tenho, mas me explicaram que esse número é provisório e que um número definitivo só é dado depois que você já tem autorização de residência. Então, eu já sabia que esse número era provisório, e aí ele falou, olha, então é melhor a gente não colocar esse número aqui, porque o seu cartão vai ter duração, né, vai ter validade de 2 anos, e aí esse número vai estar obsoleto, esse número não vai ser o seu número assim que você fizer a atualização e tiver o número definitivo, então a gente pode não colocar. Eu falei, tudo bem, eu acho que é melhor assim, não colocamos. Eu vi também algumas pessoas falando que foi pedido CPF, que foi pedido o registro, antecedentes criminais, né? A certidão de antecedentes criminais. Eu levei por precaução, mas igual eu expliquei, eles seguiram certinho o que estava no site, não foi pedido essas informações para mim, mas eu levei, por via das dúvidas eu levei. E aí o meu CPF era o que tem na minha CNH, então eu levei a minha CNH original, no caso eles pedissem, e levei o certificado de antecedentes criminais que você tira no site da Polícia Federal e você tira instantaneamente. Então, também levei. Mas o processo foi bem tranquilo, fui muito bem atendida, não demorou, e todos os documentos que estavam no site foram de fato os documentos que foram cobrados. Então, somente o comprovativo do recibo, né, do seu ordenado é suficiente. Tem muita gente que às vezes fica na dúvida: eu tiro um extrato bancário ou não? Eu vi vídeos de pessoas aqui no YouTube falando que levaram por precaução, como extra, mas isso não foi pedido. E não é para ser pedido mesmo, porque não está isso especificado no site, tá? Então, os seus comprovativos de recibo de ordenado, eles são suficientes para você provar. E isso também é um extra, nem estava escrito isso no site, né? No site ele pede a declaração, né, que ateste o vínculo laboral. Então, um contrato de trabalho e uma declaração atualizada já cumpririam esse papel. O recibo de ordenado ele vai te ajudar a provar que você já recebeu e que você tem tudo. E aí ele escaneia toda essa documentação lá na hora e te devolve todas as documentações que você levou. A entrevista foi super tranquila e basicamente é isso. Então eu espero ter ajudado, eu espero que vocês possam ficar mais tranquilos e que dê tudo certo no processo de vocês. Agora é só aguardar. O prazo por lei é 90 dias úteis e eles disseram que muito provavelmente pode ultrapassar esse prazo por conta de muitos processos que eles têm, pendências e tudo mais, mas que também pode ser que chegue antes, que não existe uma certeza em relação a essa data. E agora é só aguardar, verificar a caixinha do correio todos os dias até chegar o meu cartão. Então, boa sorte para vocês no processo. Qualquer dúvida podem comentar que eu vou responder com a maior atenção e espero ter ajudado. Bom dia!